Saudações. Eu vou começar esse vídeo como eu terminei o outro, certo? E depois disso nós vamos falar sobre algumas coisas importantes. Eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente, que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Parece que o Netanyahu resolveu chamar o embaixador dele, que estava aqui. Tomara que chame e não manda de volta mais. Sinceramente. O Netanyahu, ele tem dito tanta bobagem, tanta indecência, tanta coisa. Cara, por que se normaliza alguém como ele? Qualquer outro país, representante, que era o embaixador dele, falou um punhado de merda sobre o nosso presidente. Sabe, eles são desaforados, a verdade é essa. Eles são muito desaforados. Eles acham que o mundo é obrigado. Eles estão fazendo o que estão fazendo, se orgulham, dizem que vão fazer mais e que vão fazer pior, e ninguém pode falar nada. Sinceramente, é muito difícil manter a compostura diante de um sujeito como o Netanyahu. Mas o Netanyahu, ele é só uma peça do tabuleiro que representa o estado dele. Se trocar ele, o principal candidato da oposição é muito pior do que ele. Então, se trocar ele, é por alguém pior. A culpa não é do Netanyahu. Como eu disse, trocando ele, o principal candidato é pior do que ele. Então não é um nome, é um sistema, é um projeto que precisa ser derrotado. Nesse sentido, a fala do presidente Lula na Etiópia, ela não foi só acertada, ela foi libertadora. Porque até agora você tinha uma atitude meio tímida ali do Chile, mas só o Pedro da Colômbia tinha agido mais ou menos como homem e colocado os representantes da entidade sionista no lugar deles. Até o Lula, embora a posição dele fosse clara, ainda era um pouco vacilante, pusilânime. Hoje, ele chutou o pau da barraca. É impressionante, as falas do Lula fora do Brasil são muito mais impactantes, muito mais libertadoras do que dentro. É porque aqui, com certeza, você tem os ministros, né, que da turma do Deixa Disso, tem vários ministros. Tem vários ministros, falador de bobagem, divulgador de fake news, inútil, que muito mais faz para prejudicar do que para ajudar o governo. Esses ministros, a nossa imprensa, tem muita coisa que conspira contra o Lula aqui. Mas fora do Brasil, ele não apenas se sente, como de fato é mais livre, mais independente. É hoje mesmo, acho que já no Jornal Nacional, já vão começar a sentar a lenha no Lula. Né? Porque o Estadão chega a ser ridículo. O Estadão é praticamente relações públicas daquele estado. Mas Folha, Veja, G1, Globo, de modo geral,
pode diferir um pouco de tom, mas no sentido não, é a mesma coisa. Então, o presidente Lula fez muito bem em ter colocado o pingo do Z. Falar do que o mundo inteiro está vendo, gente. Chega desse jogo de hipocrisia. Eu repito, e reitero, e reclamo para esse momento as palavras do Paulo Henrique Amorim. O melhor bactericida é a luz. Você tem que chamar as coisas pelos nomes que elas têm. Verbaliza. Esses vídeos meus. Pensa esses últimos vídeos meus. Vocês estão falando essencialmente de religião. Cara, você quer assunto mais impopular do que falar de religião? E acaba que eu falo de identitarismo. Que esse aqui é povo que movimenta mais a internet do que identitarista. Então, isso não me deixa popular de forma nenhuma. De forma nenhuma. Não ajuda meu canal a crescer, não ajuda minha mensagem a chegar mais longe. São as pessoas que divulgam. Porque o assunto... Mas aí é aquele tipo de coisa. Essa escolha sobre o que é popular e o que não é popular, ela é proposital. Fala o que eles querem ouvir, você bomba na internet. Não fala ou fala o que eles não querem ouvir, e aí, cara, isso é um líder da vida. Há quanto tempo eu não tô nessa? Eu tô brigando, tô batendo duro, tô tentando melhorar a qualidade, tô tentando investir os Pix da melhor maneira possível, né, para melhorar a qualidade das imagens, da edição, do som, colocando legenda. A gente faz o que pode. E, bom, né? Não adianta muito. Mas é uma escolha. A gente tem que escolher as batalhas que a gente quer travar. E quando a gente não escolhe nenhuma, a gente é levado de arrasta. Não existe neutralidade. Neutro é detergente. Não há neutralidade. É importante tomar uma posição. Hoje eu estava comendo. Você vê como é que a gente fica. Eu tenho tido uma crise de ansiedade em cima de outra. Porque é claro que a gente tem que ser forte. A gente tem que entender que a coisa vai ser dura. Eu mesmo falo, cara, vai ser difícil. Entender uma coisa, entendeu? Isso é outra. Aí hoje eu estava almoçando, né? Aqui na minha mãe. E minha mãe fez carne de panela. Do nada eu lembrei que 100% dos gazaítas estão passando fome. 100%. E aí eu me senti mal de estar comendo. Me senti mal. Sabe, você fala, porra. Eu tô, mas e aqueles 2 milhões? A gente se sente mal. Ou não, né? Tem os caras que se sentem bem. A cara do soldado israelense rindo depois de ter quebrado a perna de um gazaíta civil em 3 lugares. O coração da gente tem que estar muito atento. Tem que estar muito atento. Porque senão a gente naufraga. Mas do alto da nossa impotência, o que mais grita é o silêncio. E nesse sentido, a voz do presidente Lula na Etiópia foi libertadora. Foi libertadora. Porque dá ao mundo um recado. É claro que tem muita gente que não vai gostar. Isso é ótimo. Eu sempre lembro das palavras do camarada Mao Zedong, lá no começo da Revolução Chinesa, em que ele dizia que era importante que os inimigos falassem mal dele, do que ele representava. Que os inimigos o caluniassem, o injuriassem, o atacassem,
Porque era muito importante haver entre quem luta e os inimigos uma distância clara. Porque a partir do momento que não houvesse críticas, não houvesse ataques, qual era a diferença? Qual era a diferença? Tem que haver uma distância clara entre nós e nossos inimigos. Ela tem que ser evidente, tem que ser óbvia. Ela tem que existir. Eles devem nos caluniar. Eles devem nos xingar. Eles devem despejar hate. Para que fique claro para o mundo inteiro, para todas as pessoas. Entre nós e eles existe uma grande diferença. É por isso que, cara, eu fico muito feliz quando um vídeo meu bate 300 visualizações. Porque eu sei que, né? Mas eu penso, cara, tá óbvio a distância que existe entre eu e eles. Entre o que eles dizem e o que eu falo. Entre o que eles desejam e o que eu quero. E eu não me silencio. É claro que a gente não pode dizer tudo. Ou pelo menos tem que ser muito cuidadoso ao dizer algumas coisas. Muitas pessoas que comentam no canal dizem que voltam um tempo depois e vê que os comentários deles foram apagados. Eu acredito que as pessoas saibam que não é eu que apago. Não sou eu. As pessoas sabem que não sou eu. Então fica claro quem apaga. Mas silenciar é uma opção para quem? Silenciar é uma opção para quem? O que o silêncio significa? Para mim, muito mais que a questão da covardia, é a da concordância. Se eu fico em silêncio, posso passar a impressão que eu concordo. Eu nem me preocupo se as pessoas me consideram covarde ou não. Isso é bobagem. Me preocupa alguém achar que eu concordo com eles. Tipo o Navalny. Vamos falar rapidamente sobre o Navalny, porque eu não quero deixar um vídeo muito longo, senão ninguém assiste. Tipo o Navalny. Esperei passar o rebuliço e não falei nada sobre o Navalny. Por quê? Cara, ele é uma mistura de Alan dos Santos com Temer. Quando eu penso em traidor, porque o Bolsonaro, em última instância, ele não é um traidor, ele só é burro. Tá, tem outros problemas, né? Milícia, esse tipo de coisa. Rachadinha. Mas essencialmente o Bozo é burro. O Bozo é burro. Temer não é burro. Fernando Henrique Cardoso não é burro. E Eurico Gaspar Dutra não era burro. Então o Navalny é uma mistura de Eurico Gaspar Dutra com Temer, Fernando Henrique Cardoso e o Alan dos Santos. Aí a imprensa tentando vendê-lo como um herói, na luta pela liberdade de expressão, na luta contra o malvado Putin. Isso é tão ridículo, como se a gente não soubesse, não tivesse como saber, não analisar a ficha corrida daquele cidadão que passou dessa para baixo no dia mais conveniente, né? Quando os russos tomaram a Avdivka e quando a pseudo-viúva dele estava numa conferência da OTAN. Muito conveniente a data que ele foi de arrasto. A verdade é que presa não servia para ninguém, né? Não servia para mais nada. E acredite, gente, dar fim a alguém dentro da prisão é uma coisa bem simples. O Putin não tinha nada a ganhar com aquele pulha indo de arrasta para baixo. Não foi ele.
foi o Ocidente. Qual serviço secreto? Desconheço. Britânico, americano, ucraniano? Não sei. Mas com certeza não foi o Putin. E o Navalny pode ser muita coisa, mas santo, mártir, vocês podem ter certeza que ele nunca foi. Nunca foi. Enfim. Eu estou nesse vídeo parabenizando o presidente Lula pela fala corajosa, necessária, cristalina, libertadora na África, na Etiópia, na Terra-mãe. Eu até ia comentar mais um vídeo, que essas bobagens de Kemet. Nossa senhora, essas coisas que, sabe, essas palhaçadas que ignoram a genética, o avanço na antropologia, na paleontologia, na arqueologia, para falar bobagem, lacrar. Todo mundo sabe que eu tenho giriza de identitarista. Tenho nojo de ANCAP. E me dá gastura. As correntes evangélicas da teologia da prosperidade e da teologia do domínio. São todas faces do mesmo demônio, é o mesmo Cérbero. São as três cabeças do mesmo cão infernal. Certo? São as três cabeças. Mas a gente que está no dia a dia, colocando o sapato nessa calçada suja, e falando com as poucas centenas de pessoas, que Deus os ilumine a todos, a gente tem que ter clareza. A gente tem que ter clareza que nós não lutamos apenas por nós. A gente deve lutar principalmente pelos que não têm voz, pelos que não têm comida, pelos que não têm paz, pelos que não têm liberdade, para aqueles a quem se nega e se toma tudo. E se estes não desistem, quem somos nós para termos a audácia de desistir? Há luxos que a gente não pode se dar. O silêncio é um desses luxos. Sabe, o silêncio, de um modo geral, é uma atitude muito sábia para a gente adotar. Mas não quando significa covardia e principalmente não quando significa cumplicidade. Falava, e ficou bem demonstrado, que o líder de uma nação é o farol dessa nação. A gente viu muito isso no governo anterior. A gente falava, e ficou bem demonstrado, que o líder de uma nação é o farol dessa nação. A gente viu muito isso no governo anterior. Quando a sordidez se tornou o novo normal. Mas agora não. Agora é o tempo da dignidade. E ela foi resgatada. Não só do povo brasileiro, mas eu creio que da humanidade inteira. Está no Eclesiastes. Tudo tem seu tempo. Silêncio, inclusive. Mas existe o tempo de gritar. E essa hora chegou. Contra a injustiça, a gente não pode ficar calado.
Porque ela prospera, esses caras prosperam na sombra do nosso silêncio. Vocês devem ter visto a cena lamentável de Porto Alegre. Quando o Meganha, Tchelão Preto, que foi ameaçado de morte com a faca, os Meganhas chegaram e prenderam o Preto. E só faltou escoltar o branco que estava tentando matar ele para casa. Eu não gosto dessas coisas. Tira minha paz. Mas qual que é a alternativa? Ficar em silêncio? Essa é a alternativa? É no silêncio. É quando a gente permite que eles nos roubam a voz, que essa gente audaciosa planeja o segundo passo, que é roubar a nossa vida. Nós não podemos, não devemos nos deixar silenciar. Não mesmo. Não devemos nos deixar silenciar. Ainda que a nossa voz incomode. Ainda que até nós estejamos incomodados com o que falamos. Porque, nesse caso, o nosso silêncio, ao menos, deveria nos envergonhar. Não por covardia, a gente não sabe pelo qual motivo as pessoas se calam. Mas pela cumplicidade. A covardia é perdoável. A cumplicidade não. E hoje, de maneira oficial, em Addis Ababa, na Etiópia, ficou nítido que nosso povo não é mais cúmplice. Hoje, provavelmente, as crianças que dormem com fome, se não acharem capim para comer, vão continuar dormindo com fome. Mas se elas conseguirem, quando elas conseguirem dormir, elas vão ter certeza que não estão sozinhas. Foi essa mensagem que Cristo nos deixou. Sozinhas, elas saberão que não vão estar mais. Hoje o presidente Lula inscreveu o nome do Brasil entre as nações dos justos. E ainda que a justiça não signifique muita coisa, hoje até eu vou dormir mais em paz. E eu espero que também vocês. Muito obrigado. Wake up, we just lost another family. Wake up, cause we need the world to see. No love, they won't ever understand us. Too bad, we're just bodies on a screen. Wake up, they don't care about the people. Wake up, they don't care about you too. Oh love, if you're walking with the people, hold on, cause they're coming for you. Wake up, little boy, they don't want you. Wake up, you might threaten their plan. Run, run, no, before they come and find you. Grow up till you're taught to fight back.